tá? Bom, agora que voltando aqui para o assunto da apresentação, né? Essa apresentação não tem como falar só do APM sem falar de toda a stack, né? Imagina que tem pessoas aí que já conheçam o Elasticsearch, né, e a stack, mas também deve ter muita gente ainda que não conhece. Então, a ideia aqui é eu vou passar um overview sobre essa stack, então vou falar um pouquinho do Kibana, do Elasticsearch, dos Bits, Logstash, e depois a gente se aprofunda no APM, né? O Bits e o Logstash realmente vai ser só superficial, bem superficial. Kibana e o Elasticsearch, eles são os core, então não tem como falar da APM sem falar deles, e a gente no final vai ter uma demonstração também, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui falando do Elasticsearch, que ele é o core, né? Sem Elasticsearch não existem as outras ferramentas da Elastic, porque ele é o responsável pelo armazenamento das informações, tá? Então, o Elasticsearch ele tem uma capacidade de tratar grandes volumes, né? Em quase tempo real, né? A indexação dos dados. Ele é baseado, né? Um banco NoSQL de busca full text, né? Que é desenvolvido em Java, também que é muito bom esse banco, e a Elastic até comemorou, acho que 20 anos, se eu não me engano, do Lucene, tem a comemoração no site. O Elasticsearch ele trabalha com o conceito de shard, né? Então ele permite que você particione os seus dados entre vários nós do seu cluster. Ele utiliza também JSON, né? Sobre APIs HTTP, então você não precisa saber SQL, por exemplo, né? Como no banco relacional. Aqui você vai fazer todas as suas consultas e gestão de dados através de APIs e é tudo através de JSON. Então, assim, a documentação da Elastic é muito boa. Se vocês entrarem no site, procurar a documentação da Elasticsearch, como manipular as APIs, a documentação é muito boa e é muito simples de você fazer uma busca, de você fazer uma gestão de dados, tá? Ele trabalha com índices, né, fazendo um paralelo com o banco de dados relacional, cada índice é como se fosse uma base de dados nova, né? E também trabalha com documentos, né? Então, cada índice, cada novo registro é um novo documento, né? Então, cada os índices têm documentos. E é open source também, né? Então, você consegue contribuir e também é gratuito, né? Eu acho que ela cobra algumas outras features, mas com a parte free ali você já consegue fazer muita coisa. Então, assim, como que você pode utilizar o Elasticsearch, né? Você pode utilizar com dados de diferentes fontes, então você consegue colocar dados de logs, dados de banco relacional, os dados de navegação, de rede, de scrap, né? Então você consegue colocar todo tipo de dado, ele sendo estruturado ou não estruturado, você consegue jogar no Elasticsearch. Os dados que são armazenados lá, você consegue fazer uma busca por texto muito mais rápida do que em outros bancos, principalmente bancos relacionais. Então, você consegue colocar um volume de log, por exemplo, muito grande de texto, e ele consegue fazer a busca por uma palavra ou um texto completo, e é muito rápido o retorno. A Elasticsearch trabalha muito bem na busca por texto, né, dos seus documentos, tá? E aí, com a ajuda do Kibana também, você consegue também gerar ali visualizações, dashboards que vão te ajudar também em tomadas de decisões, tá? E a gente também vai ver isso depois na nossa demonstração. Bom, aqui eu coloquei só um exemplo também, esse exemplo eu tirei do próprio site da Elastic, da API de busca, né? Dá para fazer várias coisas, agrupamentos, enfim, dá para ir muito longe com as APIs, que é um exemplo simples só de uma busca, a gente tem ali embaixo o filtro, né? Então a gente está buscando, já está filtrando, um documento de chave e valor, né? Então você tem ali o status que seja published, e também já está pegando a data também de publicação. Em cima a gente está fazendo um match onde que tem a search, palavra search no título e Elasticsearch no content. Então, assim, é bem simples de montar, tá? E você tem vários exemplos no site, então você consegue manipular a API. Nem sempre é necessário, às vezes só com o Elasticsearch e o Kibana já resolve o seu problema, você só quer fazer ingestão e ter um lugar para consultar, mas se você quiser usar realmente o motor de busca, colocar um site no ar, uma ferramenta que faça consulta no Elasticsearch, você vai acabar tendo que usar as APIs, e é muito simples de fazer essas buscas no Elasticsearch. E bom que já está tudo em API, então você tem um lugar para armazenar e você já tem a API pronta, só precisa desenvolver isso, né? Então, isso também é uma grande sacada aí do Elasticsearch. Bom, falando agora de Kibana, né? O Kibana é a parte de visualização da stack, né?
Então, o Kibana tem uma integração com o Elasticsearch, que é uma configuração simples que você faz quando vai arrancar o Kibana. Você coloca lá qual é o endereço do Elasticsearch, ele já começa a integrar com o Elastic e consumir os dados do Elasticsearch. Dentro do Kibana, você consegue fazer buscas e você também consegue criar visualizações e dashboards lá dentro, tá? Então, coloquei aqui também que você consegue colocar visões, até visões mais para te ajudar em tomar as decisões, visões de negócio, então dá para fazer muita coisa. Eu mesmo já usei o Kibana até, o Kibana e o Elastic, né? Como eu jogo sempre logs lá dentro, eu acabo reaproveitando também o Elastic para colocar informações que eu tenho no meu banco de dados SQL, por exemplo, jogo para dentro do Elasticsearch para poder utilizar o Kibana, para poder usar as visualizações do Kibana e gerar visualizações de negócio também, né? Aí eu não preciso ficar usando várias plataformas diferentes para ficar gerando visualizações. Eu já aproveito que eu tenho lá Search o Kibana por causa da coleta de logs e também uso para criar visões de negócio. Aqui eu peguei algumas dessas imagens são do próprio site da Elastic, né? Então aqui são um exemplo de dash. Então você consegue colocar filtros, você tem dash de mapa, de Dunnets, tá? E e quando você mexe em um gráfico, você consegue colocar filtros e filtro em todos os gráficos, então é bem legal, a gente vai ver um pouquinho também na demo, tá? Aqui também é a parte de busca, né? Então você tem o Discover ali, né? Um explorador que você consegue buscar dentro de um índice, você consegue fazer busca nos seus documentos. Então você vai ali no Search, você pode colocar um campo, né, um parâmetro e buscar só naquele parâmetro, você pode buscar em todos os parâmetros. Você só põe um texto, ele vai buscar em todos os parâmetros dos documentos, vai retornar os documentos que tem aquela palavra, aquela frase que você colocar na busca, tá? E o Kibana também você consegue também gerenciar o seu índice, tá? Então todos os índices elásticos você consegue visualizar no Kibana e ver os espaços, a quantidade de documentos, e você consegue gerenciar ali dentro, tá? Além disso, tem outras coisas que você consegue fazer, o APM está dentro do Kibana, a Tiny Learn, alertas, enfim, tem muita coisa, né? Se for falar de tudo que tem lá dentro, é muita coisa, depois vocês podem dar uma olhada também no site da documentação e ver tudo que tem, mas o Kibana ali dá esse suporte de gerenciamento e visualização, tá? Em cima da stack. Aí depois nós temos também o Logstash, né? O Logstash é a pipeline de processamento de dados, então ele é responsável por fazer ingestão, né? Como que ele serve? Você consegue plugar ele no arquivo de log de uma aplicação e você pega esse arquivo e ele consegue fazer a leitura e mandar para o Elasticsearch. E ele consegue também fazer filtros, fazer transformações, né? Em vez de mandar o dado como você coleta, você dentro de algumas configurações no Logstash, você consegue transformar esse dado e mandar ele transformado para o Elasticsearch, tá? Então ele também é um cara bem legal, muito importante na stack. Bom, além dele, nós temos os bits, tá? Os bits são agentes coletores de dados, é muito parecido com o que o Logstash faz, só que são agentes muito mais leves, tá? Então, basicamente, o que o Logstash faz, os bits também fazem, só que eu tenho um bit para cada coisa, né? Então aqui, se você olhar, tem um file bit. Então eu tenho um bit para coletar arquivos de log, um para coletar métricas de máquina, tá? Então desses bits eu só usei o file bit e o metric bit, mas então eles são agentes assim mais simples. Você pode pegar um bit, por exemplo, file bit, para fazer a leitura de arquivos de log e mandar diretamente para o Elasticsearch, se você não precisar fazer nenhuma transformação muito pesada, e ele consegue, ele é autossuficiente para isso. Mas dependendo do que tipo de transformação você precisar, você pode mandar para o Logstash. Aí o Firebit manda para o Logstash faz a transformação e manda para o Elasticsearch. Você também pode optar a usar o Logstash por questão de arquitetura, enfim. É possível fazer isso também, né? Usar o Logstash no meio ou mandar diretamente para o Elasticsearch. Então vai depender da sua necessidade, de como você vai desenhar essa arquitetura e de nível de confiança, tá? Bom, agora eu vou falar aqui do APM, né? Que é a nossa estrela da noite, né? Então, o APM é um acrônimo de Application Performance Monitoring. Com ele, né, a gente consegue monitorar basicamente muita coisa das nossas aplicações, muito comportamento da nossa aplicação. Então, a gente consegue monitorar todas as requisições que são feitas, as respostas que a nossa aplicação devolve para o usuário, o tipo de resposta, o código de resposta. Também consigo monitorar o consumo de memória, o consumo de CPU, o tempo que demorou uma requisição para responder. Tenho métricas detalhadas também das funções,
consigo ver todas as consultas em banco de dados. Então, a gente consigo ver as sessões também. Então, é muita riqueza de detalhes que você vai conseguir com a APM. Então, a APM a gente vai ver, eu vou mostrar um exemplo aqui com o Django, mas você tem um APM Server, né, que é responsável por mandar para o Elasticsearch a informação, mas a gente tem agentes também na aplicação. É mais ou menos essa imagem aqui que a gente consegue ver. Legal. Então, por exemplo, você tem uma aplicação em Java. Você vai ter uma biblioteca ali para a linguagem, então você vai baixar essa dependência na sua aplicação. Esse agente vai estar dentro da sua aplicação, ele vai começar a coletar dados da sua aplicação e enviar para um APM Server. Então, você pode ter várias aplicações em linguagens diferentes, tá? Uma em Python, outra em Java, e ambas mandando informações para o mesmo APM Server. E o APM Server vai tratar de fazer algumas transformações e enviar esse dado para o Elasticsearch, tá? Então, aqui, por enquanto, tem bibliotecas para algumas linguagens. Então, aqui são as linguagens que já têm bibliotecas disponíveis, que é o Node.js, Python, Ruby, Go, a JavaScript, Java e .NET, tá? A demo aqui vai ser com Python, então a gente tem libs já para Python e a gente consegue fazer com Django e com Flask, são dois frameworks para desenvolvimento web. Sim, apesar de eu mostrar aqui com Python e com Django, eu não vou entrar em detalhe de código muito não de implementação, é mais para vocês verem como o APM ajuda, e o que eu fizer aqui com Python e com Django, vocês vão conseguir fazer com aplicações em outras linguagens e frameworks, tá? Bom, aqui eu coloquei alguns prints aqui só para vocês verem mais ou menos o que tem de dado do APM, mas na demo a gente vai ver mais detalhado isso, tá? Então a gente consegue aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem aqui quais, quais são os tipos que são mais impactando a nossa aplicação, quem está sendo mais usado, né? Então ali eu tenho o código da aplicação, 67%, e o código do Django. Então, códigos nativos do meu framework, eles ocupam 23%, né? Aí eu tenho também o código de tráfego, né, o HTTP, ali eu também tenho um main cache e um MySQL, então apenas 8,6% é realmente consulta em base de dados. Aqui nessa outra, isso tudo vem por default, tá? Quando a gente acessar a APM, a gente vai ver isso, a gente não precisa fazer nada. A gente também tem aqui, por exemplo, a duração da transação e a quantidade de requests por minuto. Então, a gente consegue ver aqui já pontos fora da curva. Então, ali a gente vê que tem ali requisições que levaram ali 2 minutos, né? Então, ali já é uma coisa que vai te chamar a atenção, você consegue dar um zoom ali e ver qual requisição demorou tanto e tentar entender por que isso aconteceu, por que aconteceu esse ponto fora da curva. E a mesma coisa acontece com requisições por minuto, tá? Então, de repente, você começa a identificar que tem uma operação específica que tem muita gente fazendo requisição lá e tomar a decisão de você, de repente, estruturar essa função, né? Ou escalar, enfim. A gente consegue também ver detalhes das transações. Então, aqui eu tenho várias transações. Ele mostra se é um GET, se é um POST. Você consegue ver a média de duração, isso no período que você escolhe. A gente vai ver isso na demonstração. Você tem ali o percentil e também as transações por minuto. E esse último que é o impacto. O que seria esse impacto? Ele faz um cálculo entre a duração média da sua transação e a quantidade de transações por minuto para definir o impacto. Então, quando o impacto ali está alto, isso não quer dizer que realmente aquela transação, aquela função seja impactante. É só uma forma de chamar a sua atenção para que você analise, tá? De repente você olha e fala, não, é normal durar todo esse tempo, é normal eu ter essa quantidade de requisição acima das demais. E você pode chegar a essa conclusão e esse impacto não ser nada. Mas é só uma forma de chamar a sua atenção para que você faça uma análise, né? E aí, quando você clica numa dessas transações, ver por detalhe o que essa transação está fazendo. Então, você consegue, por exemplo, aqui a gente pode ver nessa imagem conexão no banco de dados, o tempo que levou para conectar, o tempo que ele levou para fazer uma consulta, para carregar um template. Então, a gente tem todo o detalhe da transação e você consegue identificar se a sua transação está lenta, por exemplo, aonde ela está lenta, né? Se está fazendo alguma consulta desnecessária, esse tipo de coisa. Bom, aqui eu já elenquei algumas vantagens aqui de utilizar a Elastic Stack. Eu considero muito simples de implementar, tá? É muito fácil de escalar também, né? Você monta ali um cluster de Elastic, é muito fácil, a escalabilidade funciona bem, é muito fácil de escalar.
você poder coletar dados de diferentes fontes de forma fácil, você tem os bits, você tem o Logstash, então você tem o APM, você tem várias ferramentas que permitem você fazer a coleta de fontes diferentes de forma muito fácil, então isso é muito legal da Stack, e essa é uma grande vantagem, você faz as coisas muito rápido e fácil, também com uma previsibilidade muito alta. E também a parte da consulta, né? Que acho que é a parte principal, a consulta ser muito rápido também, né? Ela funcionar muito bem, a indexação ser muito boa e a consulta ser muito rápida também, acho que é uma grande vantagem em cima de outros concorrentes, tá? Bom, vamos aqui agora à demonstração. Vocês continuam visualizando minha tela, né? Vou considerar que sim. Bom, o que eu vou mostrar aqui primeiro, opa? Boa. A gente tem aqui o Kibana, tá? Eu coloquei eu tenho aqui alguns binários, né? Então eu tenho o Elasticsearch rodando aqui, o Kibana e o APM também. E também tem uma aplicação aqui em Django, tá? Que é essa aplicação aqui, aplicação bem simples, fiz ela essa semana, tá? Então você tem aqui essa aplicação, a ideia é ser o quê? Um sistema de relatórios, né? Então, relatórios de vendas. Então aqui eu tenho ordens de vendas, né? Então, eu tenho o ID da ordem, eu tenho o item também, os produtos, a quantidade, quem comprou, a data que comprou, tá? Enfim, muito simples. E com paginação aqui embaixo, né? E tem um APM nessa aplicação. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente? Eu vou entrar aqui dentro do Kibana, né? Quando você entra, você tem esse menu, né? Onde você consegue acessar aqui várias funções que tem dentro do Kibana. Eu vou direto aqui para o APM. E quando você acessa o Kibana e acessa o APM, ele tem aqui instruções de configuração, tá? Então, ele já te auxilia também a você configurar o seu APM Server e os agentes, tá? Então, ele tem aqui para macOS, Debian, RPM e Windows, tá? Então, ele mostra. Então, até aqui no meu APM, deixa eu abrir aqui. A configuração também foi bem simples. Basicamente, você fala qual porta que ele vai escutar, né? Então, eu vou expor que é a porta 8200, é onde meu agente vai se comunicar, e é onde está o Elasticsearch. Como eu estou usando tudo no localhost, então eu coloquei aqui localhost 9200 e pronto. Tem mais configurações, você pode colocar um token, tem configurações de segurança também, para ter autenticação e tal, que eu não configurei aqui, tá? Então, é que ele ensina, né? Você consegue testar se o seu servidor está se comunicando com o Elasticsearch. Então, você faz um check, está ok a comunicação. Embaixo ele ensina você a rodar os agentes, tá? Então, aqui Java, JavaScript, Node, Django, Flask, que são Python, Ruby on Rails, Rack, se não me engano é Ruby, Go e .NET, tá? Aqui a gente está usando o do Django, tá? A minha aplicação está em Python Django. Tá, ele é muito simples. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia de como é simples, tá? Então, basicamente, a gente faz a instalação da biblioteca Elastic APM, tá? Isso é muito simples de fazer. Basicamente, deixa eu só pegar aqui onde eu coloquei minha aplicação. Opa, deixa eu só... Então, o Python tem esse pip, que é o gerenciamento de dependências do Python. Já está instalado. Beleza, fiz a instalação, já vou para o próximo passo, que é configurar o agente dentro da minha aplicação. O Django, especificamente, quando você start a aplicação, né, quando você cria a aplicação Django, ele tem esse arquivo sets.py, onde fica todas as configurações do Django. E aí é muito simples eu colocar o APM dentro da minha aplicação. Então, basicamente, aqui no Django eu tenho esse install de apps, onde eu vou colocar essa configuração, elasticapm.contrib.django. Depois eu tenho no meu middleware, que isso sim é o mais importante, onde eu tenho 3 middleware do Elastic APM. Então, para o Django reconhecer o Elastic APM, eu tenho que ter uma configuração aqui nos aplicativos instalados. E aqui no middleware é o cara que vai estar realmente pegando os dados da minha aplicação e enviando para o APM, tá? E outra configuração que eu tenho que fazer é incluir esse Elastic APM aqui, onde eu tenho o service name. Esse service name é o nome que vai aparecer lá no APM, a URL do APM Server, para onde ele vai enviar, tá? E é só isso. Esse debug true ele só está aqui porque eu estou executando a minha aplicação em modo debug. E se eu não coloco o debug true, ele não envia dado pelo Elasticsearch, porque ele por default identifica. Se estiver rodando em modo debug,
eu não vou enviar dado para o Elasticsearch, eu vou enviar quando não estiver. Então, eu só coloquei esse debug true para forçar com que ele envie mesmo em modo debug, tá bom? Uma outra configuração que nós temos aqui também, aí já é uma variável de ambiente, eu acabei declarando ela mesmo dentro do sets, não é a forma mais correta de fazer, é o Elastic APM Environment. Por quê? Dentro do APM, deixa eu voltar lá, você vai ter aqui o seu service name, né? Chamei de e-commerce report. Você tem o environment. Então, por exemplo, você trabalha com vários ambientes. Você tem um ambiente de desenvolvimento, um de homologação e de produção. Então, você não precisa criar instâncias de APM diferentes para cada ambiente, do Elasticsearch para cada ambiente. Você tem uma instância só, um cluster Elasticsearch, um APM server só e uma configuração só, tá? Então, você faz uma configuração apenas na sua aplicação. E a única coisa que você vai fazer é que em cada ambiente você vai declarar essa variável de ambiente com o nome. No ambiente de desenvolvimento, você declara como desenvolvimento, em homologação como homologação, em produção como produção. Fazendo isso, quando você acessar os dados da sua aplicação, você consegue alterar aqui o environment, tá? Então, você quero ver só de desenvolvimento, quero ver só de produção, tá? Então, é uma forma ali de você melhorar esse nível de configuração, porque ficar criando várias instâncias, né? E é só isso, tá? Aqui no Django é só isso que eu preciso configurar, ele já passa a mandar dados para o Elasticsearch, tá? Então vamos ver agora quais são os tipos de dados que ele manda para lá. Então aqui eu vou fazer algumas requisições aqui na minha aplicação, essa ordem aqui e tal, e beleza. Ele já vai passar a mandar esses dados. Eu vou colocar aqui last 15 minutos, né? Então eu quero saber o que aconteceu nos últimos 15 minutos na minha aplicação. Então ele já traz aqui um resuminho, né? Aqui eu estou usando o banco SQLite, tá? Aqui ele já traz aqui a duração das transações, a transação que demorou mais, demorou 260 milissegundos, a quantidade de requisições por minuto, ele está aqui 30 RPM. E embaixo aqui tem todas as transações, tem a duração delas, tá? Então login, eu já tinha feito logout, ele pegou aqui esse report view order list, é basicamente eu acessando essa tela aqui, tá? Aí quando nós clicamos nela, eu consigo ver aqui vários detalhes dessa transação, tá? Então, eu consigo ver aqui, principalmente aqui embaixo, né? Então, você tem aqui as requisições que foram feitas nesse tempo, né? Você pode ver uma ou outra, tá? Ele vai mudando. E aqui embaixo você vê o detalhe, que acho que é a parte mais importante, que realmente você consegue fazer uma análise mais a fundo na sua requisição. Então, uma requisição de 252 milissegundos, e quando você olha o detalhe, você vê que ele está fazendo uma série de consultas à base de dados, tá? Um monte de consulta. Isso, né, você já pode despertar um alerta. Por isso que é importante ter observabilidade. Eu forcei esse problema, óbvio, mas eu cansei de pegar aplicações que tinham esse problema, tá? Aplicações web com esse tipo de problema, muito por causa dos ORMs. O ORMs facilita muito você fazer uma consulta à base de dados, e as pessoas, às vezes, por não ler a documentação, por desconhecimento, não consegue trabalhar da melhor forma o ORM e acaba forçando aí uma repetição de consultas que onera muito a sua função. Então aqui, ó, a gente consegue ver. Ele vai aqui na ordem item, né? Essa é uma tabela. Ele está buscando os últimos 20, por quê? Porque aqui eu carrego 20 itens por página, né? Então a gente consegue ver até como o Django aqui está se comportando. Eu estou usando coisas nativas do Django. Então ele primeiro ele faz um count. Onde está o count? Aqui em cima. Ele faz um count para quê? Para saber quantas páginas vamos ter aqui embaixo. E depois ele traz os 20 primeiros ali, né? E aí ele vai. Aí eu tenho uma consulta em order, customer, cidade, estado, país, produto. Depois de novo, ordem, customer, cidade, país, produto. E aí sim vai. E fica repetindo isso. Então aqui a gente consegue facilmente validar um ponto de melhoria, tá? Não que seja uma falha, mas um ponto de melhoria, né? Você está onerando muito o seu banco, dependendo do tamanho da sua aplicação, isso pode ser ruim, né? Essa quantidade de consultas. Então aqui, por exemplo, a consulta que está sendo feita lá é basicamente essa, tá? E por que ele vai em várias tabelas? Porque eu estou fazendo uma consulta só nessa tabela aqui, ó, ordem item. E lá no meu template, eu vou lá e mando ele numa outra foreign key, que é order, numa outra foreign key, que é customer. Aí tem uma outra foreign key, que é city. Então, como eu tenho um for aqui, não sei se dá para ver bem,
Como eu tenho um for aqui, para cada item da minha lista, ele faz mais uma consulta nessa tabela, outra consulta nessa, outra consulta na produto. Então, ele vai fazendo várias consultas para cada interação. Então, esse aqui o ERM engana um pouco. Você não tem essa visão que ele está fazendo isso, né? Se você, para o desenvolvedor, o que ele está fazendo está funcionando e está normal, e está rápido. Às vezes você tem uma base de dados pequena e está rápido. Aí quando ela começa a crescer, que isso começa a virar um problema. E com o APM, você começa a ter esse tipo de visão. Entra uma coisa em produção, você começa a monitorar e você começa a identificar se realmente tem algum problema. Às vezes antes de entrar em produção, até em desenvolvimento mesmo. Tá? E eu cansei de ver isso acontecer em empresas que não tinham essa observabilidade. E quando a gente passou a ter uma ferramenta realmente de monitoração, como aqui o Elasticsearch com o APM, você começa a dar mais atenção a esse tipo de coisa. Então, aqui, isso aqui é facilmente resolvido aqui no framework que eu estou usando, é usar esse select relate. Daí eu falo, já que você está buscando informação de ordem item, traz para mim também já um join com a tabela de ordem, com a tabela de produto, com a tabela de cliente, com a tabela de cidade e país, tá? E aí, até que eu vou mostrar só para vocês verem como dá uma diferença danada, né? Aí eu tenho esse outro endpoint aqui, que é o OP, que está pegando dessa que eu otimizei, né? A gente vai voltar aqui no APM, nas minhas transações. Já era para ter, deixa eu dar um refresh. Vamos ver se já apareceu aqui. Eu já tenho o OP aqui. Se você olhar a média de duração, ó, ele já subiu a média para 286 milissegundos. Ó, com uma coisinha boba, eu mudei de 286 milissegundos para 23 milissegundos. Eu baixei muito o tempo de resposta da requisição, tá? E quando a gente entra no detalhe, a gente vê que basicamente foi por causa daquela consulta. Quando a gente entra aqui na consulta, a gente consegue ver todos os joins aqui que antes não tinham, e não tem mais aquele monte de consulta desnecessária, tá? E aqui ele está usando o mesmo template dali de cima, tá? Eu só mudei a forma como estamos fazendo a requisição. E é por isso que é importante ter essa observabilidade. E o APM ajuda muito, tá? Para identificar esse tipo de problema, que inicialmente pode não ser um problema, você fala, 286 milissegundos para mim está ótimo, mas pode vir a ser um problema conforme a sua base vai crescendo. Então é importante a gente conseguir ter uma ferramenta para você poder entrar nesse nível de detalhe e identificar esse tipo de problema, tá? E esse cara aqui ainda eu consigo até melhorar ele, porque se eu voltar nele aqui, a gente consegue também fazer uma comparação bem legal, que é o seguinte, na minha listagem eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, apenas 6 campos. Se eu olhar aqui no detalhe do que está acontecendo, não, aqui não, aqui, estou trazendo muitos campos, vários campos que eu não estou usando. Isso é bem perigoso. Você está trafegando informação desnecessária, só e isso fica mais pesado. E de repente, no futuro, alguém cria um campo aqui, um blob da vida, e aí, para trafegar, isso é bem pesado. Isso vai onerar a sua aplicação e onerar a sua base de dados também. Então, eu até criei um outro aqui, que aqui no Django eu consigo também colocar só os campos que eu quero trazer. Então, só vou trabalhar com essas colunas aqui. Então, só para a gente ver a diferença, vou chamar aqui de um outro endpoint, requisições dele, e vamos ver aqui nas transações, só para a gente fazer uma comparação de diferença. Ainda não carregou. Ainda não carregou. Order detail, order view, não, ainda não. Aqui, ó. Vamos ver. Ele deu aqui 24 segundos. Deixa eu usar um pouco também mais o OP. Para ver se vai dar alguma diferença aqui de tempo. Mas enquanto isso eu vou entrar aqui no detalhe. E a gente consegue ver aqui que a nossa consulta já não está indo mais naquela quantidade de tabela que estava indo antes. Já está indo em muito menos tabela, tá? É muito menos tabela não, e muito menos colunas, tá? Então, que também fica trafegando menos informações, né? Vamos ver aqui. Ele está um pouquinho menos, um pouquinho mais rápido, né? Só de estar carregando menos informações, ele já ficou um pouco mais rápido do que o outro endpoint que a gente estava usando, trazendo todas as colunas, tá?
Bom, além disso, também, né, a gente também aqui no APM, a gente consegue também ver métricas do servidor, tá? Então, eu consigo também ver análises aqui de uso de CPU, tá? Então, a gente consegue ver isso. E também do uso de memória, tá? Consigo também fazer zooms, então aqui demorou um pouquinho mais, quero saber o que aconteceu. Você consegue fazer um zoom, tá? E analisar realmente o que aconteceu aqui. Pode ver que bateu com um número de um request por minuto um pouco maior, tá? Então, pode ter ocasionado isso também, tá? Então, você consegue também fazer esse tipo de análise. A outra coisa também que a gente tem é essa aba de erros, você consegue ver todas as exceções da sua aplicação. Então, eu vou colocar aqui mais tempo, last 7 days. Então, o que, que é legal aqui? Ele agrupa os erros. Então, todos os erros da minha aplicação, que ocorreu na minha aplicação, ele não agrupa só pelo tipo, né? Que eu tenho o tipo da exceção, então eu tenho um type error, name error, does not exist. E apesar de eu ter dois tipos diferentes, ele agrupou realmente pela mensagem, né? Então aqui eu tenho uma mensagem diferente, aqui eu tenho outra. Isso é bem legal. Então, por exemplo, eu vou pegar até um does not exist aqui. Quando você entra, ele te fala exatamente onde deu o erro. Ó. Ele deu o erro na hora de fazer essa consulta. Então, provavelmente alguém entrou aqui com uma ordem que não existia, não estava tratado e voltou um erro does not exist. Então, eu vou simular. Eu vou clicar aqui numa ordem qualquer. Vou alterar aqui, vou pôr 1414 e vai dar erro, tá? Então, então esse é o erro também que ocorreria para o usuário, né? Porque não está tratado, tá? Então, você consegue pegar esse tipo de coisa aqui também, né? Então, o usuário está entrando com uma ordem que não existe, em vez de dar um page not found, eu estou deixando estourar uma exceção. Então, você consegue fazer um tratamento. Vou até forçar um erro aqui, vou abrir aqui a minha aplicação. Vou vir aqui na minha view, que é essa daqui. Vou colocar aqui, teste recebe 1 mais 1. Então, eu estou fazendo aqui uma soma de string com inteiro. Isso aqui no Python vai dar erro, tá? Então, vou tentar acessar aqui uma ordem qualquer. Ele vai me dar erro, tá? Quando a gente vier aqui no APM, no errors, a gente consegue ver aqui. Opa, deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui 15 minutos. Ele ainda não atualizou aqui. Pronto. Tá aqui o erro, né? Então eu vou entrar nele. Eu consigo ver aqui no trace exatamente onde dá o erro, né? No teste 1 mais 1. E a gente tem aqui as variáveis locais, então ele passou aqui pelo order, né? Então a gente tem essa order ID, que é o parâmetro de entrada, e tem essa outra ordem. Então você consegue ver aqui esse dado. Então é muito mais fácil simular um problema. Então às vezes tem um usuário que te reporta um erro, você às vezes vai simular e aquele erro você não consegue fazer aquela simulação. E aqui não, que você tem exatamente, você pergunta para o usuário, não, mas que horário que foi e tal, e você consegue buscar essa informação aqui, vai ter as variáveis que vai te ajudar a simular aquele problema. Você também tem aqui nos metadados alguns dados bem interessantes, como o usuário que fez a requisição, né, que o usuário é admin. Você tem qual é a URL que ele tentou acessar. Então, você tem alguns dados aqui bem interessantes que também podem te ajudar na sua análise, tá? Então, ele permite realmente fazer uma análise completa. Você tem as variáveis, permite você fazer uma simulação do erro. Então, bem interessante também essa parte de erros do Elasticsearch, eu gosto muito, acho sensacional essa parte aqui. Bom, além disso, esses dados, né, eles são índices dentro do Elasticsearch, né? Então, aqui dentro com o Kibana, junto com o Elasticsearch, você consegue também trabalhar esses dados, tá? Então, quando eu vier aqui no Discover, a gente tem aqui o índice do Kibana, do APM, tá? E a gente consegue ver todos os documentos que são gerados pelo APM Server, tá? Então, todos os dados estão aqui. E então, com os dados aqui, nós conseguimos fazer as nossas próprias visualizações. Então, além das visualizações default do APM, você consegue criar suas próprias. Então, vou dar um exemplo. Eu montei um dashboard aqui, que é esse cara aqui, e onde eu montei algumas visualizações usando os dados do APM, tá? Então, essa você consegue montar. Então, eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu vou pegar um aqui para editar, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona.
Beleza? Então, eu peguei aqui, o que eu fiz? Eu fiz um unique count de transaction ID, né? Então, que é o identificador da transação. Aí mandei fazer um agregador, fiz um agregador pelo nome da transação. Então, eu consigo aqui visualizar quais transações são mais feitas na minha aplicação, né? São mais realizadas. Então, a gente viu aqui que eu usei bastante aqui esse order list view, foram 12, ele ocupou 50%. O order list view 4, 16%, tá? Então, você consegue aqui ter esse tipo de métrica, tá? Aí eu criei uma outra também que é por status de resposta. Então, aqui a gente vê a quantidade de sucesso e de erro, né? Os 200 e o 500. Então, também é uma boa métrica de se ter, tá? Deixa eu só cancelar aqui a edição. Aqui também eu tenho as queries. Então, se você pegar, eu consigo dar um zoom. Então, por exemplo, eu tenho esse identificador de transação. Quando eu dou um zoom, todo mundo renderiza para essa transação. Então, todos esses dados é referente a essa única transação, tá? E essa transação, quem ela é? Ela é o report/list, tá? Então, ela é desse endpoint. Então, aqui eu consigo ver como ela estava ruim. Ela estava fazendo 20 consultas nessa tabela, mais 20 na outra. Então, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 tabelas fazendo 20 consultas, numa única requisição. Então, é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 consultas numa única requisição, né? Era muita coisa. Então, você consegue aqui fazer várias visualizações também, tá? Então, aqui eu vou entrar aqui no field. Deixa eu ver se eu pego alguma do field. OP field. Eu vou dar um zoom. Esse aqui vai sumir. Eu vou dar um zoom aqui nessa transação e vou tirar o zoom aqui do OP field. E aí eu consigo ver, olha lá, eu faço 2 consultas nessa tabela, uma na off-user e uma na Django Session, tá? Então, a gente consegue ver aqui claramente como que melhorou essa parte de consultas no banco de dados, tá? Então, outra coisa também que a gente consegue fazer, por exemplo, eu tenho aqui o erro 500, né? Então, você visualizou que tem um erro 500 e faz um zoom. Aí você consegue pegar uma dessas transações, identificador da transação, e até o APM aqui, e fazer um filtro, tá? Então, eu venho aqui no APM, eu vou entrar aqui no meu serviço, eu vou colocar aqui, eu quero a transaction.id, com esse ID aqui, e faço a busca. E aí ele vai me retornar, tá vendo? Se eu for lá no labels, como ele é 500, ele vai aparecer lá o erro que deu e eu consigo fazer a análise, tá? Então, você consegue fazer buscas também pelo APM, pela essa parte de buscas aqui, tá? Bom, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu queria mostrar só a força que tem da Stack junto com o APM, tá? Isso para você monitorar tanto performance, né, das suas requisições, quanto da sua aplicação como um todo. Opa. E também, também do seu servidor e tudo isso, né? É isso que eu tinha para passar, pessoal. Acho que a gente pode abrir para perguntas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Joia. Rafael, novamente obrigada. Eu tenho uma dúvida aqui deixa eu colocar essa aqui primeiro, que veio pelo painel aqui de dúvidas, e depois eu já leio essa daqui do chat. Essa dúvida foi no meio da tua apresentação, essa já a última chegou agora. O Emanuel Almeida, ele pergunta os impactos do APM na aplicação. Eu não sei se ele estava querendo dizer os impactos em relação a consumo ou os impactos em relação a benefício. Acho que eu entendo o que ele está falando. Isso é bem comum ter essa dúvida, porque você está colocando mais uma aplicação ali dentro do seu, né, no caso aqui do Django, do seu middleware, né? Então é mais uma coisa a ser executada além do código. Cara, é uma coleta muito simples, assim, eu já usei em várias aplicações, o impacto é muito baixo, não aumenta muito, tanto que você vê aqui, tem requisições aqui de 9 milissegundos, então ele realmente não traz um impacto alto para a sua aplicação, você pode usar tranquilo, que você não vai ter um problema de performance com a sua aplicação por você estar adicionando esse agente. Joia. Manuel, depois, se você estiver por aí, puder dizer se está respondido. Vamos voltar aqui para a pergunta, então, do Cristiano Ferreira. Ele diz que ele tem uma questão. Esse exemplo foi realizado com Python.
tanto front-end como back. Agora, tendo dois servidores distintos, com linguagens de programação diferentes, por exemplo, JavaScript, .NET, conseguiríamos o run como no exemplo do Python? Sim, consegue. Assim, eu nunca utilizei, mas sei que consegue. Na documentação tem como fazer, tem explicando como fazer isso. Você tendo o front-end e o seu back-end separado, ele inclusive ele consegue criar uma transação única, né? Que se, deixa eu até ver se eu consigo mostrar. Ele tem dois campos, que é o Trace ID e o Transaction ID, tá? Então, um Trace ID pode ter várias transações. Então, você teve uma requisição no seu front-end que vai fazer uma requisição no back-end. Então, você tem teria dois Transaction ID e um Trace ID. Deixa eu ver se consigo buscar. No meu caso, sempre vai ser um Trace e um Transaction. Mas deixa eu ver aqui se eu encontro. Minha tela está compartilhada ainda, né? Tá, sim. Aqui. Então, a gente tem aqui o Trace ID. Tá. Opa, onde está? Onde está? Onde está? 3333 aqui. Então tem o Trace ID e o Transaction ID. Então tem como você configurar e você vai ter todo o trace de toda a transação, né? Do seu front-end, a transação no seu back-end, e você vai também conseguir separar pelo transaction, saber quanto tempo foi gasto no front-end ou no back-end pelo Transaction ID. Então tem como fazer. Eu confesso que eu não tive essa necessidade, mas eu já vi isso na documentação. Joia. Acho que agora é do Gerson, isso. O Gerson te parabeniza pela apresentação, primeiramente, e depois ele faz uma pergunta. Gostaria de saber quanto de armazenamento consome nessa aplicação. Não entendi muito bem a pergunta dele. O que será que ele quis dizer? Quanto de armazenamento consome? Será que é novamente sobre o APM na aplicação? Deixa eu ver Não, se ele... não sei o que ele quis dizer, mas você consegue monitorar todos os índices do Elastic, você consegue monitorar, ou através da API do próprio Kibana, você consegue saber quanto está consumindo de cada documento. Você tem o gerenciamento dos seus índices, né? Já, ele complementou aqui. Até sobre o APM, também tem um curso, um introdutório bem simples no próprio site da Elastic também, que fala sobre esse ponto que ele queria saber também de quando está separado o front-end e o back-end também, até indico fazer também. Então é gratuito e cria até um laboratório lá, tá bem legal também na plataforma. Olha, o Gerson complementou aqui, ele falou que é para armazenar, aliás, a pergunta dele, né? Para armazenar esses dados de transações. Qual o tamanho desse índice de APM por dia? Ah, tá. Vai depender da quantidade de requisições que sua plataforma tem, né? Se sua aplicação tem muitas requisições, ele vai ter um tamanho, senão ele vai ter outro, né? Então, tudo vai depender da quantidade de documentos. Então, acho que cada requisição, a gente pode até mostrar aqui. Deixa eu pegar lá um Transaction ID, deixa eu ver se está aqui. Ah, tá aqui. Transaction.id, dois pontos. Um Transaction ID apenas, deixa eu ver se está certo, ele já gerou 7 documentos. Né? São documentos bem leves, né? Mas você pode mais ou menos trabalhar com essa métrica. E aí vai depender da quantidade de transações que você tem. Mas também tem outro ponto, né? Que gerou 13, mas, por exemplo, naquele caso que tenha várias consultas, cada consulta é uma linha, né? Que é o spam, que é tratado no APM. Então, se eu faço 120 consultas, são 120 documentos novos que vão ser criados só para aquela transação. Então, vai depender da quantidade de transação que você tem e a complexidade da transação também. Então, assim, vai variar muito de aplicação a aplicação. Se eu te falar, a minha consome 30 mega por dia, e a sua pode ser que vai consumir 100, ou pode ser que vai consumir 5. Então, vai depender muito. Certo. O Alisson coloca uma dúvida. O APM server roda numa máquina separada, correto? Eu posso ter um cluster de APM server com o load balance na frente? Porque eu penso que se tiver muitas aplicações enviando dados para o APM server, ele pode não aguentar. É uma boa questão. Assim, eu nunca precisei fazer um cluster de APM, eu nem sei se tem isso, confesso que eu não tenho essa informação,
teria que dar uma olhada na documentação. Nunca precisei. Por exemplo, se o Elasticai, ele segura a informação um tempo e depois ele manda para o Elastic. Sei que tem algumas pessoas também que às vezes põem o Kafka no meio, também que eu já participei de palestras que eu vi cases desse tipo. Mas no meu caso, assim, nos meus cases, nunca foi necessário, tá? Mas de repente é uma coisa também para dar uma olhada na documentação. Já vi cases também de pessoas que usam o Kafka ali para manter uma persistência, né? Ele também fez mais uma pergunta aqui, se o APM é free ou é pago. A PM é free. Isso. Não, esse daqui é do Gerson que a gente já respondeu. Aqui, do Michel Arruda. Também te parabenizo primeiro pela apresentação e depois complemento com a pergunta. Você já viu o APM ser utilizado no Spark? Acredita que possa ser utilizado? Não vi. Eu não sei se dá para fazer, eu acredito que não. Eu acho que para o Spark você poderia usar os bits ou o Logstash, né? Então você pluga lá o file bit nos arquivos de log do Spark ou Logstash e manda para o Elasticsearch. Aí no próprio Kibana eu acho que já tem visualizações para o Spark. São logs do Spark. Ele já cria algumas visualizações prontas para você. Já tem isso no Kibana também. Então acredito que o seu cenário seria melhor você dar uma olhada nos bits. Certo. E agora o Carlos também te parabeniza e depois complementa com a dúvida. Para monitorar a integração entre aplicações, é possível identificar uma possível lentidão ou falha em uma delas sem a criação de um gráfico para cada aplicação envolvida? Sim, é sim porque o APM já te dá quando você entra aqui no APM, isso aqui é todo default, você não precisa criar nada, né? O que você vai fazer todas vão ter o mesmo nome, né? Então você tem várias aplicações, e elas vão ter o mesmo nome de serviço. E aí você vai conseguir visualizar todas no mesmo local, né? Desde que sejam aplicações que se integram, né? Então, aquilo que eu estava explicando. Você tem o Trace ID, que vai identificar a transação como um todo, né? De todas as integrações. E você vai ter o Transaction ID para cada aplicação, né? Para cada requisição mesmo. Então, você vai conseguir visualizar onde que você está tendo maior impacto. Quanto mais tem que usar o mesmo service name, né? Tem mais uma pergunta aqui, agora é do Diego. Pessoal, o Rafael vai respondendo, mas se não ficou completo para vocês, dá para complementar. Mas vamos aqui para essa pergunta do Diego. Tem uma integração legal para monitorar uma aplicação utilizando NoSQL, tipo MongoDB? Você consegue monitorar seu banco também, o cara ideal para isso são os bits, né? Então você vai lá na Elastic tem toda a documentação do Logstash dos bits, tem plugins já para ler logs específicos de banco de dados, de MongoDB ou outros tipos, e você vai plugar um agente do bits lá e ele vai enviar o seu dado pro Elasticsearch. Esse é o ideal mesmo aí no caso do Mongo, são os bits. Bom, temos. Tá. O Diego complementou aqui que, no caso, ele gostaria de saber se ele mostraria as consultas, igual no seu exemplo. Sim, sim, vai mostrar, né? Você vai ter o agente em todas elas, né? E ele vai trazer sim, igual nos exemplos. Joia, acho que cabe mais uma pergunta, se alguém tiver. Se não, já quase aqui na hora de encerrar. Mais alguém? Alguma dúvida? Complementar alguma das respostas aqui ou perguntas? Não? Certo. Bom, então é isso. Muito obrigada a todos pela presença. Mais uma vez agradeço a tua participação, Rafael. Acho É que isso, fica Bruno. aí aberto o contato dele, tem diversos cursos dele, direto, a gente vê ele fazendo, produzindo conteúdo, acho que é muito legal. Então sempre participem aí, sigam nas redes, que com certeza vocês vão acompanhar coisa de bastante qualidade. Tendo se precisarem de qualquer tipo de informação, eu também deixei um site aí que tem alguns conteúdos em português que podem ajudar. Tem um link para usar Elastic Cloud gratuitamente por 30 dias.
Algum material, por exemplo, ele mencionou os treinamentos, né? Inclusive esse de APM. Tem muitos cursos que estão gratuitos agora no site da Elastic, também está nesse site, tá? Então é só rodar um pouquinho mais para cima o chat que vocês conseguem ter acesso e conseguem já entrar e consumir algum desses conteúdos, vídeos no YouTube, enfim. Tem bastante conteúdo para vocês consumirem e qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Eu sou América Latina, mas também suporto Portugal por causa do português. Então, precisando de qualquer tipo de informação, fale com a gente. Tem o grupo de Portugal que está sempre de portas abertas também para responder, para ajudar. E querendo compartilhar o caso de uso, compartilhar algo que vocês estão trabalhando, assim como o Rafael, algum conteúdo que vocês tenham mais intimidade, que gostem mais de falar, ou mesmo se criarem algum artigo, participem do programa. No link que eu passei tem todas as especificações, tem diversos tipos de contribuição, não precisa ser alguma coisa extremamente difícil ou complexa, pode ser alguma coisa para iniciante, como você está usando, aprendendo, enfim, tem diversos tipos ali para vocês participarem com a gente, vai ser um prazer reconhecer vocês e premiá-los assim também, como o Rafa. É isso, então. Muito obrigada. Desejo uma boa tarde e a gente se vê na próxima. Boa tarde, pessoal. Valeu aí por acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Pode me procurar nas redes. Meu canal do YouTube é Rafael Galeani. Me acha no Telegram também do mesmo jeito, Rafael Galeani. No meu canal do YouTube também tem links para minhas redes sociais. E é isso. Obrigado aí por participarem. Foi um prazerzão. Valeu pelo convite. Foi bom estar aí com vocês. E até uma próxima.